Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Cléa. Nós estamos aqui para tratar de uma obra literária do Paes, chamada Tecendo a Manhã, de João Cabral de Melo Neto. Vamos lá, minha gente? Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. É essa a primeira parte do poema Tecendo a Manhã. Ai, gente, tanta coisa que a gente precisa tratar desse autor magnífico, João Cabral de Melo Neto. Publicou esse poema no livro Educação pela Pedra, em 1966. João Cabral de Melo Neto, ele, segundo o Alfredo Bozzi, que é um crítico literário que infelizmente faleceu recentemente, tem uma semaninha que ele faleceu, o Alfredo Bozzi disse que a poesia de João Cabral de Melo Neto é uma poesia de alto padrão. Então, olha só, a responsabilidade que nós temos em analisar o poema de João Cabral de Melo Neto, que está inserido em uma geração muito importante da literatura, que é a terceira geração modernista, chamada de geração de 45. Junto a ele, outros grandes nomes, né, fizeram parte desta geração. Guimarães Rosa, nada mais, nada menos que Guimarães Rosa, Clarice Lispector e o grande João Cabral de Melo Neto, que é tido como o arquiteto das palavras. Por que ele tem esse nome, né? Arquiteto das palavras? Porque ele pega uma palavra concreta e tece essa palavra em fios de tramas complexas, complicadas e surpreendentes. Gente, ele demorou 9 anos para escrever este poema. 9 anos. Então, assim, realmente, quando a gente faz a leitura dele, a gente percebe um entrelaçamento de versos que merecem destaque. Eu vou falar sobre eles com vocês, tá? Então, olha só, para João Cabral, a beleza da poesia não está na inspiração, né? Não está no sentimento. A beleza da poesia está na sua construção, no rigor técnico, né? na sua organização, certo? João Cabral também é conhecido como o poeta da poesia prosaica. O que é isso? São traços da prosa dentro da poesia. Então, assim, são duas expertises, né, do João Cabral de Melo Neto. A poesia construção, em que ele vai falar sobre o fazer poético, que é o chamado metapoema. É o poema que fala do poema. Metalinguagem, né? É o código falando do próprio código. Metapoema, o poema falando do próprio poema. Então, essa é a expertise do João Cabral de Melo Neto. E há também outra expertise, que é a da poesia participação, em que ele vai trabalhar problemas sociais, questões existenciais, como é o caso do Morte e Vida Severina, também brilhante, maravilhoso, certo? Então vamos lá, gente, para o poema. Eu já fiz uma primeira leitura, um primeiro reconhecimento, né? Porque olha só, existem várias leituras, tá? É uma leitura polissêmica, existem vários sentidos. Então nós vamos seguir aqui mais ou menos o sentido de acordo com a expertise do João Cabral de Melo Neto, tá? Primeiramente, há um provérbio aí fazendo intertextualidade com esse poema, que é um provérbio das antigas, não sei se vocês conhecem, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Então, assim, a questão do trabalho coletivo, do esforço mútuo, tá presente aí na nuance desse poema, tá legal? Então, o que a gente precisa entender? Primeiramente, esse galo não é o galo, né, que faz amanhã. Quando a gente pensa em galo e pensa em manhã, a gente pensa no galo cantando, e aquele outro galo que canta, e aquele outro galo que canta, e assim sucessivamente, até o último que está bem longe. Na verdade, João Cabral, como ele pega uma palavra concreta e faz fios de tramas complicadas, esse galo, na verdade,
é uma metáfora para o poeta. O poeta sozinho não faz a poesia. Ele precisa de outros poetas que o lance a outro, para tornar a poesia a luz balão, que é o último verso, né, que ele vai falar aí na segunda parte. O poema ele se divide em duas partes, né? A primeira parte foi essa que eu acabei de ler para vocês, uma parte que você consegue observar a presença de ponto e vírgula. Ponto e vírgula, qual é a função desse ponto e vírgula? É fazer uma ligação entre os gritos de galo. Se você observar neste poema a presença do ponto e vírgula, você vai verificar que há um entrelaçamento de versos do verso 2 e 3, do 5 e do 6. Então você consegue fazer uma leitura diferente se você fizer a leitura do verso 2 com o verso 5, do verso 3 com o verso 6. Você vai perceber esse entrelaçamento incrível, certo? Há também, nesta primeira parte do poema, a presença de uma influência surrealista, que é o momento em que ele fala sobre os fios de sol de seus gritos de galo. Essa imagem provocada por João Cabral de Melo Neto é uma imagem surreal. A segunda parte, pessoal, do poema é uma parte que ele traz um recurso expressivo sonoro, chamado de aliteração, que é a repetição de consoantes. Vocês vão reparar que ele repete sempre o T e o N, certo? E dentro dessa parte que eu vou ler para vocês, ele também cria uma palavra nova, que é chamada de neologismo, palavra nova. Essa palavra ela é formada da palavra entre, da palavra tenda e da palavra tece, porque olha só, o poema se chama Tecendo Amanhã. A palavra tecer, ela vem de tessitura, de tecido, e a gente pode fazer uma referência, inclusive, à Odisseia de Homero, que é aquela grande obra da antiguidade clássica, em que a personagem Penélope, ela vai tecer uma mortalha, ela vai fazer um tecido enquanto ela enrola os pretendentes, né, que querem casar com ela porque acreditam que Ulisses, né, que lutou em Troia e durante 10 anos ele ficou em Troia e demorou mais 10 anos para ele voltar para Ítaca, eles acreditavam que ele estava morto. Então os pretendentes, né, que a provocaram, não, você agora vai ter que escolher um pretendente para se casar. Ela falou, tá bom, depois que eu terminar de tecer a mortalha. Então essa palavra tecendo, ela está interligada à tessitura da escrita. Olha que incrível isso. E a segunda parte é assim: e se encorpando em tela entre todos, e se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo, olha aí o neologismo, para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz balão. Olha quantas palavras começadas com a letra T. Essa é a aliteração, essa é a figura de som, né? E nós temos também várias metáforas para manhã. Essa palavra manhã, ele usa várias metáforas. Ele usa tela, que é uma metáfora para manhã, tenda é uma metáfora para manhã, toldo é uma metáfora para manhã, né? Tecido é uma metáfora para amanhã. E essa palavra amanhã, ela pode estar demonstrando uma imagem de um futuro construído coletivamente. Amanhã, todo de tecido tão aéreo que de tecido se leva por si, luz balão, que é a poesia, que não precisa do poeta para viver. Nós não estamos falando aqui da poesia do João Cabral de Melo Neto e ele já não morreu? Ah, é a poesia então? Então nós estamos tratando de uma poesia que permanece viva, tecendo amanhã para vocês, tá? Com muito carinho, essa poesia magnífica que você encontra vários recursos expressivos, uma demonstração do lirismo de João Cabral de Melo Neto, porque o fato de ele se concentrar na construção da poesia não significa que ele não seja sensível, pelo contrário, João Cabral de Melo Neto é muito sensível. Ok, pessoal? Essa foi a minha contribuição para vocês neste podcast. Fique atento, porque outras obras virão. Um grande beijo da professora Cleia e até mais!